Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, da parte de Deus, nosso Pai. Muito obrigado pela sua presença. Essa é a nossa última aula dessa revista chamada Personagens ao Redor da Cruz. Iniciamos nossas aulas lá em fevereiro. Quem ministrou a aula inaugural foi nossa irmã Ana Lídia. E ao longo dessas semanas, desses meses, tivemos aulas do presbítero Marcos Demand, da professora Ana Lúcia. Eu ministrei algumas aulas a vocês, pastor Waldenberg, e isso tem sido muito bom, tem sido muito agradável. É muito bom chegar na igreja e vermos alguns irmãos, uma quantidade boa para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, assentados e prontos para ouvirem a palavra do Senhor, estudarem a palavra do Senhor. Hoje é a nossa 16ª aula. Também vale lembrar que ao longo desse período fomos contemplados com uma aula especial por nossa irmã, nossa missionária, professora Dona Ann Barnett. Muito obrigado também por ter servido ao Senhor, servido à igreja, ministrando aula nesse período para todos nós. Como estava falando, hoje é a nossa última aula dessa revista, nossa 16ª aula, e vamos conversar, vamos estudar um pouco a respeito de Tomé. Esse é o nosso último personagem ao redor da cruz. Para chegar até lá, passamos por importantes personagens que estiveram ao redor da cruz, estiveram presentes nessa história da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Personagens como Judas, Pedro, Pilatos, tivemos a multidão, Simão de Cirene, os soldados, os 2 ladrões, as mulheres fiéis. Essa aula muito boa, muito especial, todas foram muito boas, mas queria dar uma ênfase a essas mulheres que muitas vezes passam desapercebidas, mas que serviram ao Senhor ao longo do seu momento de missão que ele esteve entre nós e estiveram próximas do Senhor durante seu momento de crucificação. Maria, mãe de Jesus, o centurião romano. Não tivemos a aula sobre José de Arimateia, utilizamos essa aula para sermos abençoados pela professora Ana Barnett no Dia das Mães. Passamos por a história de Nicodemos, Maria Madalena, Cleópas e seu amigo, e hoje, como já disse, vamos falar um pouco sobre Tomé. Que o Senhor esteja conosco e que Ele nos faça estarmos atentos àquilo que será ministrado nessa aula. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por ter estado conosco até aqui, obrigado pela presença do Seu Santo Espírito em nós, que o Senhor nos faça lembrar de tudo aquilo que estudamos e que aprendemos ao longo dessa revista Personagens ao Redor da Cruz, Senhor. Que haja mudança em nosso interior, que possamos utilizar esse conhecimento para uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que expresse o seu amor a todos aqueles que se aproximam de nós. Uma vida, Senhor, que leve a sua luz, uma vida, Senhor, que seja sal na terra, principalmente nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado. Confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está sobre todas as coisas. E se hoje não podemos estar presentes nessa aula, o Senhor está presente em nós. E nós estamos reunidos, ainda que de forma distante, para fecharmos esse estudo desses personagens ao redor da cruz. Desde já, Senhor, te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Para isso eu peço para abrirem a Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. É o momento em que Jesus, após ressuscitar, aparece aos discípulos. Maria já havia constatado que Jesus havia ressuscitado. E ela contou isso aos discípulos. Alguns creram, outros não. Vamos ver que Tomé precisou de mais um tempo para poder crer.
Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, está escrito assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aí vamos chegar na parte da incredulidade de Tomé, a partir do verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, dessa vez com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que o seu Santo Espírito possa nos ensinar nesse momento o que cada um de nós precisamos aprender com esse registro baseado na experiência de Tomé. Que nós também possamos crer e que possamos, Senhor, nos beneficiar disso que o Senhor comentou ao final dessa passagem. Que felizes ou bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Irmãos, não sabemos o motivo por que Tomé não estava reunido com os demais discípulos no início aqui dos versículos que acabamos de ler. Aqui na Bíblia menciona que eles estavam reunidos e estavam temerosos, estavam com medo do que poderia lhes acontecer após a morte e a ressurreição de Jesus. Nesse momento, Tomé não estava com eles. E ali, os demais discípulos estavam fechados, porta trancada, e Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, aparece no meio deles. Jesus ressuscitou de forma física, mas sabemos, pelo que está registrado na Bíblia, que o corpo com que Jesus ressuscitou foi um corpo ressurreto. Ele estava ainda sujeito às condições físicas de qualquer ser humano, mas esse corpo no qual Jesus ressuscitou tinha aspectos que o corpo anterior não tinha. Então Jesus, após a sua ressurreição, ele conseguia aparecer no meio dos discípulos. Não era um fantasma, não era uma alma penada, como podem dizer, mas era o próprio Jesus em seu corpo ressurreto. E ali, Tomé não se encontrava na primeira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. E podemos tirar aqui uma primeira observação, uma primeira lição. Algumas vezes, quando não estamos reunidos como igreja, como não estamos juntos, Jesus pode se manifestar de alguma forma, seja tocando o nosso coração pela presença do seu Espírito, seja por uma aproximação mais forte através de cânticos espirituais. Ele pode se manifestar a nós através da palavra que é proferida pelo pregador. Ele pode se manifestar a nós através da presença do próprio irmão ou de alguma palavra que algum irmão nos diz. Enfim, mas fato é que ao se manifestar da maneira que lhe convier, aquele que não está reunido com o povo de Deus naquele momento pode perder a bênção,
pode perder a presença do Senhor, pode perder aquele momento em que Ele se manifesta de forma mais real para cada um de nós, de forma mais forte. Tomé não estava nesse momento reunido com os discípulos, e foi o primeiro momento que Jesus lhes apareceu após ter ressuscitado. Obviamente que os discípulos ficaram bem felizes e ali tiveram um momento de comunhão com Jesus. E certamente comentaram com os seus amigos, as demais pessoas que conviviam com eles, que Jesus lhes havia aparecido. E percebemos mais à frente que quando os discípulos encontram com Tomé, ou quando Tomé se reúne novamente com os discípulos, eles comentam que Jesus lhes havia aparecido. Tomé, a princípio, não acredita. Ele necessita de mais evidências, pede por mais provas. E encontramos aqui no versículo 25, ele dizendo assim, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Irmãos, essa passagem é a passagem que mais caracteriza a nossa impressão a respeito de Tomé. No momento em que ele pede para ver Jesus fisicamente para poder crer. Mas lembrem-se que Tomé, ele fazia parte dos 12 discípulos. E há outros registros na palavra de Deus, aqui na Bíblia, em que Tomé demonstra um pouco da sua personalidade. Vamos até João 11, Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 16. Após a morte de Lázaro, né? No seu versículo 16, há uma nova menção a respeito de Tomé, onde está escrito da seguinte forma: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Um pouco antes, Jesus havia comentado que ele estaria se dirigindo para a Judéia. E naquela região, ele seria entregue nas mãos do exército dos sumos sacerdotes, e ali ele seria entregue aos romanos, e logo a seguir ele seria crucificado. Jesus estava comentando sobre isso. E Tomé, cheio de coragem, fala, vamos também nós para morrermos com ele. Nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Quando Jesus se entregou aos soldados, né, houve uma dispersão. E os discípulos de Jesus, cada um saiu correndo para um lado. Eles abandonaram Jesus naquele momento. Porém, alguns momentos antes, Tomé demonstra que era um homem corajoso. Naquele ímpeto, ele fala que era para todos se dirigirem com Jesus até a região da Judéia, e, se necessário fosse, eles morreriam com Jesus. Depois, como estamos vendo aqui em João, no seu capítulo 20, novamente Tomé aparece. Tomé demonstra ser um homem de coragem suficiente para perguntar quando tem dúvidas, coragem suficiente para estimular os demais discípulos a seguirem a Jesus e, se necessário for, morrer por ele, morrer juntamente com ele. Então, às vezes, irmãos, nós podemos ter dúvidas, mas mais vale perguntarmos a respeito de uma dúvida e termos esse esclarecimento, e termos a dúvida esclarecida, do que permanecermos na dúvida ou na incredulidade sem falarmos nada. Então aqui, talvez Tomé tenha lhe faltado um pouco de fé, é verdade, mas isso também não acontece conosco. Em certas situações nos falta a fé. Qual que é a nossa reação quando nos falta a fé? Nós nos aproximamos de outros irmãos, de outras irmãs, nós vamos buscar resposta através da palavra de Deus, nós nos colocamos de joelho em oração e somos honestos diante do Senhor
em perguntarmos alguma dúvida que temos, buscando respostas, ou nos silenciamos e acabamos morrendo, né, passando por todo um momento de sofrimento, sem perguntarmos e, consequentemente, sem termos uma resposta. Aqui, Tomé teve coragem de se pronunciar. E ele externou aquilo que ele sentia. Pouca ou muita fé, certo ou errado, ele falou que só acreditaria que Jesus estivesse vivo novamente se tocasse a região onde foram pregados os cravos, onde seu corpo foi perfurado com a lança. Ele externou isso para os discípulos. Não teve resposta de forma imediata. Se nós percebermos aqui, voltarmos lá em João, capítulo 20, no versículo 26, diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, vejam só, logo Jesus se dirige a Tomé e dá a prova que ele tanto almejava. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí respondeu-lhe Tomé, no versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Então, uma vez que lhe foi dada a prova que solicitou, a evidência que havia solicitado, ele se dirige ao Senhor da forma que está escrita aqui, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus o repreende e acaba lhe dando um pouco mais de lição. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, quantas vezes nós não desejamos ver Jesus face a face? Quantas vezes nós pedimos certas provas devido à nossa incredulidade? Mas Jesus encerra essa parte da história dizendo o seguinte: bem-aventurados, ou felizes, ou receberão bênçãos os que não viram e creram. Nós não vimos Jesus face a face até esse momento, mas nós cremos. E se nós não vimos e cremos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes e podemos tomar posse dessa promessa do Senhor, quando diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, hoje a aula é à distância, através de uma gravação, com todas as limitações. Então não é nosso propósito gravarmos um vídeo muito longo, mas é nosso propósito estimular os irmãos que ao longo da semana possam novamente ler essa passagem, se colocar em oração diante do Senhor, e que por meio do Espírito Santo dele, que ele nos enviou para nos exortar, para nos ensinar, possamos aprender um pouco mais a respeito do nosso Pai, do nosso Senhor, daquele que nos amou de tal maneira que se entregou, foi crucificado e hoje está vivo novamente. A cruz está vazia, irmãos, e Jesus está vivo novamente e tem o controle sobre todas as coisas criadas. E Ele está conosco todos os dias, através do seu Santo Espírito. Tem mais um registro a respeito de Tomé que eu gostaria de deixar com os irmãos. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14. Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
Após a aparição de Jesus para Tomé e os demais discípulos, Tomé finalmente creu que Jesus havia ressuscitado. Muito embora Jesus havia falado isso anteriormente, ele só creu depois de ter esse contato com Jesus e ver as chagas no corpo ressurreto de Jesus. E a partir daquele momento, eles continuaram unidos, por sinal, mais unidos ainda. E aqui no início dos registros do livro de Atos, diz que todos estes perseveravam unânimes, um só corpo, em oração. Não somente estes, mas as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas, que após a nossa credulidade, nós possamos nos entregar por inteiro para esse Jesus, para o nosso Deus, Espírito Santo, Deus triuno, e que possamos permanecer em oração e vivermos em unanimidade, como um só corpo, como filhos do Deus Altíssimo. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelos professores que trabalharam para o Senhor e para a Igreja nessa revista Personagens ao Redor da Cruz. Que possamos, Senhor, realmente termos aprendido muitas coisas. E a respeito dessa última lição, que possamos aprender que quando nos faltar fé, nós podemos nos aproximar do Senhor e pedirmos esclarecimentos. Podemos pedir também esclarecimentos através de nossos irmãos. O importante é que tudo isso nos leve a crer de que o Senhor realmente está vivo, e que nos ama, e que nos quer ter intimidade com cada um de nós. Muito obrigado por esses irmãos que se dispuseram a assistirem essas aulas, se dispuseram a irem até a igreja e, mesmo que seja por somente 1 hora na semana, estarmos juntos para estudarmos a sua palavra. Devido à restrição, nós não podemos estar juntos hoje, mas estamos aqui, Senhor, reunidos, mesmo à distância, reunidos, estudando a tua palavra, que nos ensina, nos exorta e nos prepara para o grande dia em que o Senhor reunirá todo o seu povo e por toda a eternidade estaremos juntos, aprendendo cada vez mais da sua própria pessoa, louvando e adorando o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.